Oi, galerinha, vamos lá para mais um vídeo sobre acidez e basicidade. Dessa vez, nós vamos falar sobre a definição de ácido e base segundo Arrhenius, Bronsted, Lowry e Lewis. Na definição de Arrhenius, ácido é toda substância que em solução aquosa produz íons H+, como único tipo de cátion. O que está querendo dizer é o seguinte: você tem um ácido, coloca água, libera H+, mais o ânion do respectivo ácido aqui, tá? Então, toda vez que você colocar uma substância em água, ela libera H+, vai ser um ácido para Arrhenius. E base para Arrhenius é toda substância que, dissolvida em água, produz íons hidróxido, ou seja, OH+, como único tipo de ânion. Então, para Arrhenius, essas são as bases mais clássicas, né? Essas que têm hidroxila, NaOH, principalmente os ácidos mais fáceis de reconhecer, ácido sulfúrico, H2SO4, HNO3, que é o ácido nítrico, as bases NaOH, CaOH2. Então, esses são os ácidos e bases de Arrhenius. Lembrando que em água, o ácido de Arrhenius sofre ionização, né? E a base sofre dissociação, porque ácido é uma espécie molecular e quando colocada em água, ela libera íons, portanto, ela ioniza. Não tinha íons e depois da água passa a ter. E a base já é uma substância iônica e na presença de água, esses íons, eles se separam. Lembrando também, galerinha, quem tem dificuldade aí para saber acidez e basicidade, os ácidos de Arrhenius, tem um vídeo no canal anterior a este que eu postei, que explica muito bem sobre ácido, força de ácido, qual o comportamento dele, como a força está ligada com a ionização. Então, se você tiver interesse, vai lá e assiste o outro vídeo sobre os ácidos de Arrhenius, ok? Bom, vamos falar agora da definição de ácido e base por Bronsted e Lowry, que são esses dois cientistas aqui que disseram o seguinte: ácido é uma substância que doa um íon H+, e base é uma substância que aceita um íon H+. Vocês vão ver essa definição assim como ácido é uma substância que doa um próton, base é uma substância que aceita um próton. Neste caso aqui, o próton é o íon H+. Desse jeito fica difícil de ver, vamos ver isso aqui em um exemplo que é mais fácil. Então, olha lá, quando a gente pensa já na definição de Bronsted e Lowry, a gente já pensa nessa ionização aqui, né, como um equilíbrio, né? Então, do mesmo jeito que HCl água forma H3O+, mais Cl-, H3O+, mais Cl- também pode voltar aqui e formar HCl água. Agora, vamos entender o seguinte: se eu olhar deste lado da equação para ver o que isso aqui formou, eu observo que o HCl doou um próton para a água que se transformou em H3O+. E o próprio HCl, né, doou o próton, ficou sem ele aqui, ó, ficou Cl-. Então, quando eu olho daqui para cá, eu observo que quem doou o próton, quem doou H+, foi o HCl. Portanto, ele é o ácido. Quem recebeu este próton do HCl foi a água que se tornou H3O+. Portanto, ela é a base. Agora, olha só uma coisa. Se eu olhar deste lado da equação, vindo para cá, vamos imaginar que isso mais isso vai formar isso aqui. Então, eu imagino que daqui para lá, o H3O+ doou um próton e virou água. E o Cl- pegou esse próton para virar HCl. Então, se eu olho a reação ao contrário, este é o ácido que doou o próton e essa é a base que aceitou o íon H+, aceitou o próton. Toda vez que a gente define ácidos e bases de Bronsted e Lowry, a gente tem o que a gente chama de par de ácido-base conjugada. Então, todo ácido está linkado aí com a sua base conjugada, né? Quando ele doa o próton, ele forma a base conjugada dele. Então, o HCl, Cl- é um par de ácido-base conjugado definido por Bronsted e Lowry. Quando a gente pensa que a água e o H3O+ formam outro parzinho de ácido base conjugado, ok? Esse ácido é o ácido conjugado a essa base, ou seja, quando eu ganhei um próton, eu formei o ácido conjugado. Então, nas reações de ácido base de Bronsted e Lowry,
necessariamente há sempre a produção de 2 pares de ácido base conjugados, ok? Vamos olhar mais um exemplo? Olha aqui, olha só. Amônia mais água, formando amônio, mais OH-, né? Então, quando eu olho daqui para cá, eu vejo que o NH3 recebeu um próton. Se ele recebeu um próton, ele é a base. Recebeu de quem? Recebeu da água, que doou um próton para ele, ficando OH-. Então, nesse caso, a água fez o papel de ácido, tá? Nossa, mas a água não era base? Nem sempre, pessoal. Depende muito de quem você colocou perto dela. Se você colocou perto dela uma espécie que tem maior tendência de doar prótons que ela recebe. Se você coloca perto da água uma espécie que tem maior característica de receber esse próton, ela doa. Então, a gente fala assim que a água, inclusive, ela tem um caráter anfótero, né? Olha lá desse lado aqui, eu marquei aqui o NH4, vocês viram como ácido. Por quê? Porque se eu olhar daqui para cá, o NH4 perdeu um próton, ele doou esse próton. Doou para o OH- que recebeu e, portanto, o OH- é a base. Então, olha lá de novo os parzinhos de ácido base conjugados que nós temos. Água com OH-, né? O ácido com a sua base conjugada e a base com o seu ácido conjugado, NH3, NH4+. Então, olha que interessante. Lembra que as bases de arrênios, todas elas tinham OH, né? Tinham características, tinham o OH que é mais fácil da gente até definir que aquela espécie é uma espécie básica. Aqui eu não tenho necessariamente um OH, mas mesmo assim eu torno esse meio básico, porque ao colocar essa base em água, eu vou gerar OH- no meio, né? Então, esse meio vai ficar básico. Se eu tiver essa dissolução de amônia em água, eu vou perceber um aumento de pH, né? Como a gente já falou lá no vídeo anterior sobre esse aumento de pH, diminuição de pH. Lembrando, se você tem dificuldade, dá uma passadinha lá, dá uma olhadinha no vídeo. Agora, então, não necessariamente para Bronsted Lowry, uma base precisa ter aquele OHzinho lá, ok? Então, eu já falei disso ainda nesse slide. A água é uma base ou um ácido afinal? Bom, nessa reação, a água é uma base. Por quê? Porque ela recebeu o próton. Nessa reação, a água é um ácido. Por quê? Porque ela doou um próton. Legal? Vamos ver mais um exemplo aqui? Olha lá, ácido sulfúrico mais água, formando HSO4- mais H3O+. Olha lá, o ácido, ao passar para cá, doou um próton, né? Então, ácido sulfúrico, ele é o ácido, já era o ácido para Bronsted Lowry também, para Arrhenius Bronsted Lowry também, enxerga ele assim. E a água recebeu o próton, então a água é a base. Olhando do lado de cá, se eu passo para lá, essa espécie vai receber o próton, então ela vai ser a base, e essa espécie vai doar, portanto, o ácido. Galerinha, esse HSO4-, num segundo momento, ele poderia perder esse próton e se tornar um ácido, né? Então, dependendo do meio que ele tá, se estiver nesse meio, ele poderia ser a base, ou até num outro meio, ele poderia se tornar ácido e perder esse próton aqui, ok? Então, quando um ácido de Bronsted Lowry perde um próton, ele vira uma base, a base conjugada. Um exercício bem interessante é vocês conseguirem prever quem é a base conjugada de um ácido. Então, vamos fazer um pouquinho aqui para fixar. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, quem é a base conjugada do HCl? Para eu fazer a base conjugada, basta eu tirar esse hidrogênio daqui, basta eu perder o próton, né? Então, se eu tiro esse próton daqui, vai ficar Cl-. Lembrando que esse H sai como H+, deixo os elétrons aqui e por isso que eu fico como Cl-. Quem é a base conjugada da água? Base conjugada da água, tiro o hidrogênio daqui, OH-. Quem é a base conjugada do etanol? Olha lá, uma base bem forte, que é o etóxido, né? Eu tiro hidrogênio. Então, percebam, para fazer a base conjugada, eu sempre tiro o hidrogênio, tiro o H+. Olha lá o ácido acético, quando ele perde esse hidrogênio ionizável aqui, ele forma a base conjugada. Quando eu tenho o fenol, vou formar a base conjugada fenóxido. Muito fácil, então. Quero a base conjugada, retiro aquele hidrogênio ionizável.
E como que eu faço o ácido conjugado? Se em algum momento eu precisar prever quem é o ácido conjugado de alguém, então o que eu vou fazer? O contrário, se para fazer a base eu tirava o H+, para formar o ácido conjugado eu vou colocar o H+. Então, olha lá, se eu tenho F-, para fazer o ácido conjugado é só eu colocar um próton HF. Se eu tenho água, coloco mais um próton aqui, vou ficar com H3 ou mais. Presta atenção, galera, quando você faz o ácido conjugado, se a espécie, a base é negativa, quando você coloca o H+, ela fica neutra. Se a espécie já é neutra, quando você liga um H+ aqui, essa espécie vai ficar positiva, ok? Cuidado com essa dica aí. O H-, uma espécie negativa, vou colocar um próton lá, vai ficar neutra, né? Olha lá, de novo, um ácido carboxílico, quando eu coloco ele no meio ácido, né? Vou fazer meu ácido conjugado, vou protonar aqui, ok? Então, bem fácil fazer a base conjugada ou a partir da base fazer o ácido conjugado. Agora, vamos falar um pouquinho, né, da força de ácidos e suas bases conjugadas. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Nós já mostramos alguns ácidos e as suas bases conjugadas, tá? E aí a gente diz o seguinte aqui, quando a gente pensa nesses par de ácidos conjugados de Bronsted-Lowry. A gente diz que quanto mais forte o ácido, mais fraca será a base conjugada. Vocês viram que apareceu aqui alguns valores de pKa, tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui. Esse pKa, ele está relacionado com esse equilíbrio ácido-base, a presença de íons com relação à presença do ácido na forma molecular. O que eu quero que vocês memorizem aqui, nesse momento, é que quanto menor o pKa, mais forte será o ácido. Então, como eu apresentei para vocês os valores aqui, eu posso afirmar que entre esses ácidos que eu estou mostrando, HF é o ácido mais forte porque ele tem o menor pKa, tá? Então, isso aqui é para você memorizar por enquanto. Não vou me aprofundar sobre esse cálculo de pH, nem tudo. Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido, ok? Nós vamos ver nesse vídeo aqui, para poder fazer algumas discussões, eu vou apresentar para vocês alguns valores de pKa e vocês vão precisar dessa informação. Outra informação que eu já falei anteriormente é que quanto maior a acidez, menor a basicidade, né? Então, se eu aumento a acidez nesse sentido, eu aumento a basicidade no outro sentido. Se esse é o ácido mais forte, essa vai ser a base, portanto, mais fraca. Tem sentido isso? Lógico que tem. Olha lá, isso aqui não é uma reação em equilíbrio? Eu não disse para vocês que isso aqui tanto pode ir como voltar? Então, vamos pensar que essas reações são opostas. Ué, a reação de ida é uma tendência que esse ácido tem de liberar o próton. Então, se ele tem bastante tendência de liberar o próton, ele é um ácido forte. Aliás, lá naquele vídeo anterior a gente fala sobre isso, né? Que quanto mais ionizado for o ácido, mais forte ele é. Então, olha lá, vamos voltar. Esse ácido é forte, ele ioniza bastante, ele libera bastante próton, né? Agora, se essa base também fosse forte, ela ia ter bastante tendência a capturar o próton. Então, do mesmo jeito que isso aqui ia acontecer, isso aqui ia também ter força para voltar? Ora, se isso é forte e isso aqui está deslocado para cá, obviamente que isso aqui não foi forte o suficiente para fazer essa reação voltar, né? Então, ou eu tenho um papel, um protagonista aqui, meu ácido, ou a minha base conjugada, né? Se meu ácido for forte, minha base conjugada vai ser fraca, não vai ter força para capturar esse próton e fazer isso aqui voltar. Legal? Então, vamos lá. Quanto mais forte for o ácido, mais fraca será a base conjugada e vice-versa. Vamos falar um pouquinho na definição de Lewis, depois a gente vai voltar um pouquinho mais sobre a força dos ácidos usando a definição de Bronsted-Lowry. Um ácido para Lewis é uma substância que aceita um par de elétrons. E a base de Lewis é uma substância que doa um par de elétrons. Muita gente faz confusão com esse negócio de aceita-doa, né? Porque lá na teoria de Bronsted-Lowry aceita a base. Mas, lá na teoria de Bronsted-Lowry, o que aceitava era um próton. Aqui a gente está falando de par de elétrons. Então, o ácido é uma substância que aceita par de elétrons.
E a base de Lewis é uma substância que doa este par de elétrons. Vamos olhar aqui para uma reação. Eu estou mostrando algumas setas curvas que indicam aqui o fluxo dos elétrons. Então, imagina que eu tenho aqui um ácido, né? Um ácido com uma cara bem diferente do que a gente estava acostumado a ver. E a gente vê nessa reação que esse flúor se ligou aqui a esse boro através da doação de um par de elétrons, né? Essa ligação com esse quarto flúor aqui foi feita a partir desses elétrons do fluoreto, né? Então, olha lá, o fluoreto doou o par de elétrons, então ele é a base. Essa espécie recebeu o par de elétrons, ela vai ser um ácido para Lewis, ok? Perceba que Bronsted-Lowry não conseguiria prever esse carinha aqui como sendo ácido e esse carinha como sendo base, porque ele não está vendo transferência de próton aqui, ele não tem um próton sendo doado e sendo recebido. Então, por isso que a definição de Lewis ela é ainda mais ampla do que a definição de Bronsted-Lowry, tá? Ó, nesse caso, a gente está vendo uma transferência de próton, mas a gente pode olhar também pelos elétrons. Para formar o amônio, eu tive a doação do par de elétrons do nitrogênio para capturar esse próton, né? Então, essa espécie doou o par de elétrons, essa espécie recebeu o par de elétrons. Então, este aqui é a base e esse aqui é o ácido. Legal? Se vocês prestarem atenção, é o seguinte. Galera, quanto mais forte um ácido, mais H+ ele libera. A gente já viu isso. Aliás, a gente mede isso através da constante de ionização de um ácido, né? Quanto mais ionizado ele tá, mais forte ele será. Isso a gente também mede pelo pH. O pH mede a concentração disso aqui. Quanto maior a concentração disso aqui, menor vai ser o pH, mais forte a gente vai ter o ácido também, ok? Bom, e aí o que acontece? Só que esse íon, ele é comum para a maioria dos ácidos. Então, quando eu coloco um ácido em solução aquosa, todo o ácido libera H+. HCl libera H+, Cl-. HBr libera H+, Br-. HCN libera H+, Cn-, né? O que muda? O que muda é o ânion específico desse ácido. Então, ou vai ser Cl-, ou vai ser I-, ou vai ser Cn-. E isso aqui é muito importante para definir a força do ácido, tá? Por que isso aqui é importante? Porque é mais ou menos assim, ó. Vamos lembrar? Bom, qual a diferença entre um ácido forte e um ácido fraco? Um ácido forte, ele ioniza bastante. Então, eu tenho ele na forma molecular, ele tá forma molecular. Quando eu coloco água, essa ligação se rompe, eu formo H+ e formo o ânion, tá? Se o ácido for forte, a hora que eu colocar água aqui, a grande maioria dessas moléculas vão virar H+ e A-. Então, vamos supor, eu tenho 100 moléculas aqui, coloquei água, 90 e tantas moléculas vão virar H+ e eu vou ter 90 e tantas moléculas a menos. Pouquíssimas vão ficar nessa fórmula molecular, se eu tiver um ácido forte. Por isso que a gente fala que o ácido forte é praticamente totalmente ionizado, né? E um ácido fraco? O ácido fraco, a hora que eu jogo água, ele fala, ah, não, eu não quero virar íon. Vou ficar aqui na forma molecular. Aí você vê um ou outro H+, e o ânionzinho formado aqui, por exemplo, HCN, quando você coloca água nele, ele prefere ficar na forma HCN. Não vai ficar H+, Cn-. Você coloca 100 moléculas lá, nenhuma vai virar isso aqui quase praticamente. A constante de ionização do HCN é muito pequenininha, né? Então, é o seguinte, por que alguns ácidos resolvem ionizar quando a água chega? E por que alguns ácidos preferem não ionizar e ficar na forma molecular? Galera, é mais ou menos assim, ó. Por que eu disse para vocês que depende muito dessa base? Por que eu disse que essa base é importante? Porque assim, esse cara vai separar, vai formar H+ e A-. Se essa base der conta dessa carga aqui, ó, se ela conseguir estabilizar a carga negativa, é como se ela falasse assim, ó, beleza, vamos separar, que eu dou conta de ficar com a carga. Sou estável com ela aqui, e aí se a gente forma uma coisa estável, a tendência é que essas coisas aqui se formem, né? Agora, se por acaso você tem um ácido aqui que gera um ânion, que não consegue estabilizar essa carga, o que acontece? Não é estável, é muito reativa. A tendência é que ela capture isso aqui e volte para cá de novo. Então, a tendência de soltar isso aqui está relacionado com a capacidade que isso aqui tem de estabilizar a carga, tá? Então,
a força de um ácido depende da estabilidade da base conjugada, tá? Se o teu ácido for forte, você pode ter certeza que a base conjugada dele é estável, ok? Então, quanto mais estável for a base conjugada, mais forte será esse ácido HA que a gente está falando aqui. Vamos pensar numa situação. Qual é o ácido mais forte para vocês? HF ou HBr? Né? Todo mundo pensa, não sei porquê, já pensa logo que o HF na cabeça de vocês, eu tenho quase certeza que vocês devem ter pensado que o HF é o ácido mais forte, né? Quando a gente pensa na força do ácido, lembra que eu disse para vocês que é importante pensar na estabilidade da base conjugada? Então vamos lá. HF libera F- como base conjugada e HBr libera Br-. Quem desses dois for mais capaz de estabilizar a carga negativa vai ser a base conjugada mais estável e, consequentemente, o ácido correspondente vai ser o ácido mais forte. Muita gente pensa que o HF é o mais forte porque pensa na eletronegatividade do flúor. Eletronegativo é importante, mas não é o fator mais importante. Vou apresentar para vocês agora um fator que impacta mais na acidez do que a própria eletronegatividade, ok? Olha lá, eu quero mostrar para vocês que nós estávamos avaliando o HF e o HBr, certo? Eu peguei aqui, ó, essa família e ela tá ampliadinha aqui, né? Porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Esses dois carinhas, que são os átomos, na verdade os íons que vão carregar aquela base conjugada, eles têm tamanhos diferentes, tá? Lembrando na tabela periódica que os períodos eles estão ligados de certa forma, com raio atômico, né? Por quê? Porque todos os elementos do primeiro período têm uma camada, os elementos do segundo período têm 2, 3 camadas, 4 camadas. Isso aqui a gente viu lá quando a gente viu o diagrama de Linus Pauling, né? Os períodos estão referentes às camadas. Isso aqui é como se fosse uma cebola. Sabe a cebola que você pega e aí, se você for tirando as cascas da cebola, ela vai ficando pequenininha? Uma cebola que tem bastante casca, ela é grande, uma que tem poucas camadas, ela é pequena. É igual o átomo. Esses átomos que ficam aqui embaixo, que tem muitas camadas, eles são maiores do que esses. Vamos voltar tudo para voltar para nossa discussão. Que primeira conclusão, bromo é maior que flúor, tá? Se bromo é maior que flúor, o que acontece? Olha lá, o bromo, sendo maior que o flúor, essa carga negativa, ela consegue se dispersar melhor. Eu consigo, se ela é maior, eu consigo dispersar essa carga melhor. Ele fica mais estável na presença dessa carga do que quando o flúor, que é bem pequenininho, tá? O flúor, por ser muito pequeno, ele é como se ele não desse conta dessa carguinha aqui. Então, se o bromo fica mais estável do que o flúor, se essa base conjugada é mais estável, o HBr é um ácido mais forte do que o HF. E o HI, hein? O HI é mais forte do que o HBr. Porque aqui que a gente está olhando para o tamanho do átomo, né? Que carrega essa carga aqui. O tamanho do elemento que carrega essa carga. Nesse caso que a gente tem os íons, ok? Então, o tamanho do ânion interfere na estabilidade da base. Vamos olhar aqui alguns exemplos. Lembra que eu falei para vocês que eu ia dar valores de pKa? Olha só, valores de pKa até negativos aqui, né? Quando eu comparo HF, HCl, HBr, HI, o mais forte é o HI, depois os outros elementos. Tudo isso aqui por quê? Uma questão de tamanho, ok? Aqui também, ó, se eu tirasse o hidrogênio, tirasse o hidrogênio, eu ia ficar com a carga negativa em cima do O, em cima do S, em cima do SE, em cima do T. Ó a família do oxigênio aqui, ó, O, C, T, porquinhos, né? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio. Quanto eu desço na família, aumenta o átomo, e se eu aumento o tamanho do átomo, eu aumento a capacidade de carregar essa carga negativa e de ser uma base conjugada estável, ok? Então, se eu perguntasse assim para vocês, qual é o ácido mais forte, HF ou HBr? Qual seria a resposta de vocês? Bem completona, bem bonita. HBr é o ácido mais forte, pois a sua base conjugada Br- é mais estável do que a base conjugada F-. Essa base conjugada é mais estável porque ela é
maior, o átomo que carrega a carga é maior nesse caso do que nesse caso aqui. Legal? Agora vamos pensar o seguinte, qual é o ácido mais forte, HF ou H2O? Bom, a primeira coisa, eu já te ensinei a olhar tamanho, a primeira tendência que a gente teria é olhar aqui, né, quando eu tiro o hidrogênio daqui e daqui, a carga negativa ficaria em cima do F ou em cima do O. Vamos olhar para a tabela? F e O, eles ficam no mesmo período, ou seja, tem o mesmo número de camadas. Embora tenha uma diminuição de raio aqui, né, não é uma diferença tão grande quando eu mudo de camada, por exemplo. Então, o tamanho aqui não vai impactar tanto. Nesse caso, o que vai impactar é a eletronegatividade. Agora sim, o que impacta é a eletronegatividade. Então, professora, mas eu não sei quando eu vou olhar para a eletronegatividade, quando eu vou olhar para o tamanho. Se os átomos forem de uma mesma família, tiverem períodos diferentes, você vai olhar para tamanho. Ele vai impactar mais. Mas se esses átomos que vão carregar essas cargas, eles estiverem no mesmo período, aí você vai olhar para a eletronegatividade. Então, esses dois átomos estão no mesmo período, né? Então, eles têm tamanhos comparáveis. Como eu tenho o flúor mais eletronegativo que o oxigênio, então esse flúor vai ser mais estável carregando a carga do que o oxigênio, tá? Lembra, essa carga negativa tá aqui, mas ela é uma carga referente a esse oxigênio aqui, ok? Quando o tamanho do átomo é parecido, a eletronegatividade influenciar a basicidade. Então, se o tamanho for parecido, eu vou olhar para a basicidade, eu vou olhar para a eletronegatividade, desculpa. Aqui alguns exemplos, tá? Mostrando o pK para vocês. Aqui nós já falamos, mas vamos olhar aqui, por exemplo, quando eu pego ROH ou NH2, quem vai ser o ácido mais forte? A gente já sabe que é esse, porque o pK é menor, né? Mas se eu tirar o hidrogênio daqui ou daqui, a carga negativa vai cair em cima do O ou do N. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o N, então esse vai ser mais ácido do que esse aqui. A gente está olhando para a eletronegatividade, porque oxigênio e nitrogênio estão no mesmo período da tabela, eles têm tamanhos comparáveis, ok? O mesmo acontece quando a gente compara entre essas espécies aqui. Então, quando aumenta a eletronegatividade, aumenta a acidez, se eu tiver tamanho aproximado. Bom, então vamos lá. A gente está prevendo, depois vocês vão perceber que quando a gente fala de todos os fatores que aumentam a acidez, vai fazer uma leve confusão na sua cabeça. Quer dizer, não vai fazer não, porque você é bem espertinho, né? Mas eu já vou começar a mostrar para você qual o caminho para você olhar isso, né? Qual fator que eu olho? Esses dois fatores que eu acabei de mostrar para vocês, vocês têm que analisar quando eu estiver comparando ácidos, e essa carga negativa cai em elementos diferentes, né? Por exemplo, a gente estava comparando o flúor com o oxigênio, ou a gente estava comparando enxofre com oxigênio. A carga negativa, na hora que eu tirei o H+, caiu em elementos diferentes. Então, se isso acontecer, primeiro você olha para o tamanho do ânion. Se ele for impactante, você avalia isso aí. O maior vai ser a base mais estável. E se o tamanho for comparável, né, for parecido, a gente olha para a eletronegatividade, tá? Esses dois fatores aqui, a gente só vai olhar quando a carga negativa ela parar em elementos diferentes na formação da base conjugada, ok? Agora nós vamos começar a avaliar alguns fatores que acontecem quando a carga negativa cai em átomos iguais. Vou falar para vocês um pouquinho. Um dos fatores que impactam a acidez de compostos, vale a pena ver de novo aí, a gente já falou sobre ressonância. Eu quero relembrar para vocês o impacto que a ressonância tem na estabilidade de compostos, tá? Nós já falamos aí do capítulo de aromáticos, nós falamos sobre várias coisas e eu quero mostrar para vocês aqui duas espécies. Esses são ânions, né? Tem uma cadeia carbônica aqui, de certa forma, eu tive a retirada de um átomo que deixou o par de elétrons aqui em cima do carbono, né? Não são espécies tão estáveis, mas eu tenho a formação delas aqui. E eu vou lembrar para vocês um pouquinho da hibridação. Super importante aquela aula de hibridação que a gente fez na sala. Lembra aquela aula das bexigas? Então, olha lá.
Então, vamos classificar esses carbonos com relação à hibridização deles. Eu tenho aqui um carbono que faz 3 sigmas, 1, 2, 3 com esses hidrogênios, então ele vai ter uma hibridização sp2. Aqui eu tenho o carbono que faz 2, 3 sigmas e uma pi, né? Então ele também é sp2. Carbonos que também faz 3 sigmas, também é sp2. Então eu estou mostrando aqui para vocês que, inclusive, essa ligação π ela é feita entre os orbitais p. Lembra? O carbono sp2, ele tem 3 orbitais híbridos sp2 e um orbital p puro. No caso do ânion, né, do carbânion, esse par de elétrons livre aqui, ele fica dentro do orbital p. E aqui essa ligação π é feita entre os orbitais p. Mostrando isso aí para vocês. Nessa de baixo, eu tenho aqui de novo, né, o carbânion sp2. Aqui um carbono fazendo 4 sigmas, então ele é sp3. Aí eu vou ter carbono sp2 e sp2 aqui, mostrando que quem tem orbital p aqui? Os carbonos sp2, né? Então, esse aqui tem orbital p, o par de elétrons dentro dele. Esse orbital p ele é usado aqui para fazer a ligação dupla, né? E agora eu quero mostrar para vocês o que acontece aqui com a ressonância. Bom, esse par de elétrons, ele que está causando a maior instabilidade aqui, imagina, para o seu ânion, né? Só que como ele é vizinho desses orbitais p aqui, o que acontece? Esse par de elétrons se dispersa por esse sistema π aqui, tá? A gente fala que essa carga, ela tá conjugada com esse sistema π. Se dispersando aqui, ela vai ser estabilizada. Então, olha só, na ressonância ocorre deslocalização dos elétrons no sistema de orbitais p que estão conjugados. Então, olha aqui, eu tenho o sistema p conjugado, esses elétrons vão se dispersar, vão se deslocalizar e eu vou ter ressonância. Agora, olha nesse caso desse carinha aqui, ó. Aqui eu tinha presença de ressonância. Mas olha aqui, esse carinha, ele é um sp3. Ele tem 4 orbitais híbridos sp3, ele não tem orbital p. Então, esse par de elétrons aqui não tem como se não tivesse passagem por aqui. Lembra lá dos aromáticos que quando eu tinha um carbono sp3 eu não tinha passagem de elétrons pelo sistema π? Essa carga negativa esse carinha tem que cuidar sozinho da carga negativa, ele não pode deslocalizar. E se ele não pode deslocalizar, ele tem ausência de ressonância aqui. E aí ele não é tão estável. Este é mais estável do que esse aqui, tá? Então, lembrando um pouquinho do papel da ressonância na estabilidade, né? Como ele dá estabilidade para um carbânion, por exemplo. Então, esse é um ânion mais estável do que esse de baixo. Vamos tentar usar isso e falar sobre acidez de etanol e ácido etanóico, tá? Vamos mostrar aqui um pouquinho a fórmula, né, do etanol, CH3, CH2O-, porque eu já tirei aqui o hidrogênio. E nesse caso aqui eu tenho CH3, C dupla O, O-, né? Que acontece aqui, pessoal? Esse carbono, né, esse carbono aqui, ele faz 4 ligações simples, ó, ele é um carbono sp3. Quando a carga negativa fica aqui, ela vai ficar presa aqui, não tem como ela passar para cá, né? Nesse caso, esse carbono aqui, ó, é um carbono sp2. Esse carbono é um carbono que fazia dupla com oxigênio, então quando eu tenho a carga negativa aqui em cima deles, na verdade ele está disperso aqui, eu estou mostrando a carga negativa em cima dos dois, porque você nem sabe mais em cima de que oxigênio que está. Quando fica negativo, essa carga negativa ela fica completamente deslocalizada aqui, ó, entre esses dois oxigênios, né? E aí isso estabiliza muito mais. Então, toda vez que você tiver uma carga negativa vizinha de uma carbonila, então imagina, acabei de tirar esse hidrogênio daqui e formei a carga negativa, isso ficou vizinho de uma carbonila, ele pode entrar em ressonância, isso estabiliza essa base conjugada, e aí faz com que esse seja o ácido mais forte, né? Esse é o ácido mais forte que esse, porque eu tenho aqui presença de ressonância, aqui eu tenho ausência de ressonância. Então, olha lá. Vamos olhar mais casos, tá? Eu tô comparando aqui, ó. A gente acabou de comparar esse cara com esse cara aqui, né? A gente viu, ó, dá uma olhada lá o pK do ácido e do álcool. Né? O ácido é muito mais ácido. Por quê? Porque a base conjugada é estabilizada por ressonância e aqui eu não tenho. E nesse caso aqui, eu tenho estabilização por ressonância? Tenho. Olha aqui é tudo orbital P. Quando isso aqui fica negativo, ele entra em ressonância com o anel.
Ah, então por que que esse pKa é maior que esse? Bom, tem uma coisa, galerinha, que vocês precisam anotar em algum lugar, você precisa memorizar isso aqui, porque é bem importante, porque é o que define a comparação da acidez de fenóis e ácidos carboxílicos, tá? Ressonância de carbonila é mais efetiva que ressonância de anel. Isso quer dizer que esse sistema, ele deslocaliza melhor a carga do que esse sistema aqui. Se deslocaliza melhor a carga, estabiliza mais essa base conjugada, e se estabiliza mais a base conjugada, mais forte será seu ácido, tá? Então perceba que aqui, ó, e perceba que quando eu falo para você assim, ó, tô comparando átomos quando a carga cai em átomo igual. Porque, ó, quando eu tiro hidrogênio aqui, vai cair em cima do O, em cima do O, em cima do O. A carga negativa tá caindo em cima do mesmo átomo. Eu não posso olhar para a eletronegatividade, eu não posso olhar para tamanho, é o mesmo átomo. O que está impactando nesse caso? Ressonância, tá? Ó, se eu tirar o hidrogênio daqui, vai cair em cima do N, do N, do N, do mesmo átomo. Só que a hora que ficar com a carga negativa, ressonância com a carbonila, que é mais efetiva que a carga negativa, que vai fazer ressonância com o anel, que é muito mais efetiva do que não fazer ressonância, tá? Legal? Então, falamos aí um pouquinho sobre ressonância. Ressonância da carbonila, mais efetiva que a ressonância do anel aromático. Quanto mais efetiva a ressonância, maior a estabilidade da base conjugada, mais forte será o seu ácido. Vamos falar agora de um fator hibridação. Opa, hoje estamos falando de hibridação, hein? E eu estou comparando aqui a acidez do metano com o etano, com o eteno e com o etino. E vocês estão vendo aqui que eu estou aumentando o pK, portanto, alcinos são mais ácidos que alcenos, que são mais ácidos que alcano. Isso aqui está relacionado com a hibridação do carbono. Né? Então, quando eu olho para esse carbono, para esse, a gente diz que quando tem um aumento do caráter S, os elétrons estão mais próximos do núcleo. É mais ou menos como o efeito da eletronegatividade. Na eletronegatividade, ela é maior porque os átomos são menores, né? E aí eu tenho maior proximidade do núcleo quando está compartilhando. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. O que eu quero que vocês memorizem aqui, ó? Carbono sp vai ser, esse hidrogênio vai ser mais ácido ligado ao carbono sp do que ligado ao carbono sp2, do que ligado ao carbono sp3. Que raio é esse de caráter S? Aqui, ó, vamos pensar pela hibridação. Quando a gente tem a formação do orbital híbrido sp3, eu tenho uma parte de S para 3 partes de P, né? Um quarto, como se fosse uma sociedade aqui, um quarto do S. Quando a gente tem SP, por exemplo, metade de S, metade de P. Nesse orbital, o caráter S é maior, ok? Então, quando você tem um orbital com um caráter S maior, você vai ter maior liberação desse H+. Então, você tem os alcinos mais ácidos que os alcenos, mais ácidos que os alcanos. Olha lá, mais um fator onde a hora que você tira o hidrogênio, a carga cai em cima de átomos iguais, tá? A gente também tá falando de... Ah, e ressonância? Não acontece ressonância aqui? Não. Essa carga negativa, aqui eu tenho a dupla, não é vizinho da dupla. Naqueles casos, a carga negativa, o átomo era vizinho da ligação dupla, vizinho do sistema pi conjugado, tá? Aqui ele estaria retirando em cima desse sistema pi aqui. Um outro fator que impacta, né, é bem tranquilinho de ver, os alunos gostam porque eles acertam bastante e você vai acertar também. Olha lá, a gente vai falar um pouquinho sobre efeito indutivo. Eles apresentam menor intensidade muitas vezes, mas também contribuem aí para a acidez. Uma coisa que você vai precisar saber a gente já falou lá quando nós falamos dos compostos aromáticos, quem são grupos doadores de elétrons e quem são grupos retiradores de elétrons. Bom, grupos retiradores de elétrons geralmente são elementos eletronegativos. Grupos doadores de elétrons são grupos alquila ou grupos que doam pares de elétrons por ressonância, tá? Vamos olhar aqui tá facinho de ver, porque bromo, cloro e flúor são elementos eletronegativos e eles vão causar efeito indutivo. O que eu tô querendo dizer aqui? Primeiro momento, vamos pensar que eu tenho os ácidos, são ácidos carboxílicos, e que a hora que eu for fazer minha base conjugada, eu vou tirar esses hidrogênios aqui, ó, tá? Vão ficar com uma carga negativa aqui, todos eles vão fazer ressonância de carbonila, beleza, mas todos estão fazendo a mesma ressonância de carbonila.
O que está diferenciando a acidez, o que está diferenciando a estabilidade da base conjugada aí? Bom, isso aqui, moçada, é assim, o que causa eu ter um flúor aqui? Ter um flúor ligado nessa cadeia, esse flúor, ele é eletronegativo, ele vai puxar a densidade eletrônica para o lado dele, tá? Vai deslocar para cá. Ao deslocar para cá, desloca daqui também, desloca daqui. É mais ou menos como um efeito de cabo de guerra. Se esse cara der um puxão aqui, esse cara aqui da ponta vai sentir esse puxão, tá? Então é um efeito que esse cara causa, que esse cara vai sentir. E olha só, ele adorou que esse flúor puxou os elétrons para o lado dele, porque ele ia ficar com uma carga negativa muito grande em cima dele. Se você liga alguém aqui na molécula que puxa um pouco dessa carga, isso acaba estabilizando um pouco essa carga negativa. Essa imagem louca borrada aqui, ó, vamos ver se você consegue entender isso aqui comigo, tá? Isso aqui significa o seguinte, quando eu tenho aqui só uma molécula, por exemplo, aqui o ácido acético, né? Eu tenho a eletronegatividade, a densidade eletrônica aqui bem em cima do oxigênio. Quando eu coloco o bromo, você percebe que esse vermelhinho começa a dar uma espalhadinha para cá? Por quê? Porque esse bromo causou esse efeito indutivo. Quando você coloca o cloro, eu percebo que também tem uma deslocalização. Ó, o flúor deslocalizou bem mais a nuvem eletrônica. Lembra do puxão daqui que todo mundo sente? Então é o seguinte, puxar a densidade eletrônica para cá é bom? Estabiliza a base conjugada, tá? E por que a acidez desse cara é maior que a acidez desse cara e desse cara aqui? Porque quanto mais eletronegativo for o átomo ligado, maior esse efeito indutivo de retirada e mais forte será seu ácido, tá? Lembrando que grupos alquila como esse aqui doam elétrons e ao invés de ajudar, prejudicam, tá? Se eu tivesse aqui o ácido fórmico que tem um hidrogênio, esse ácido fórmico seria menos ácido, ele seria, na verdade, esse aqui contribui, ele desestabiliza, esse cara seria menos ácido do que o próprio ácido fórmico, ok? Vamos lá? Ó, eu estou comparando aqui, passei os pKs para vocês. Tenho outros ácidos carboxílicos e aí eu tenho aqui a presença de átomos eletronegativos. Por que vocês acham que esse, comparado com essa fila aqui, ó, é o ácido mais forte? Porque aqui eu tenho 3 átomos eletronegativos. Aqui eu só tenho 2, aqui eu tenho 1 e aqui eu não tenho nenhum, e pelo contrário eu tenho um cara que está doando elétrons para cá, né? Então, quanto mais átomos eletronegativos eu tiver na minha molécula, maior o efeito indutivo de retirada, mais ácido será o composto, porque mais eu vou estabilizar a minha base conjugada, tá? Olha aqui as bases conjugadas, ó. A hora que forma carga negativa, o que eu vou fazer com essa carga? Deixa com a gente puxa daqui e você não vai sentir tanto essa carga negativa, você vai ficar bem estável, bem bonitinha, e aí o ácido vai ser bem mais forte, ok? Ainda sobre efeito indutivo, galera, o mesmo efeito que eu falei para vocês lá atrás. Por que será que este cara é mais ácido que este cara aqui? Tem 3 átomos eletronegativos, esse também. Só que acontece que esses 3 são mais eletronegativos que esse. O efeito indutivo de retirada é maior aqui do que aqui. Olha lá, minha base conjugada sendo formada, preocupadíssima com essa carga negativa em cima dela, né? E eu tenho aqui os 3 flúores puxando e estabilizando essa base conjugada, tá? Lembrando que aqui, mas aqui eu tenho ressonância. Tem, mas aqui também. O que está diferenciando não é a ressonância, o que está diferenciando nesse caso é a presença de átomos mais eletronegativos que aqui. Beleza? Olha lá, agora vamos falar também de efeito indutivo, mas de um outro jeito, ó. Eu estou apresentando para vocês esse composto, o cloro ligado aqui, o cloro ligado aqui, e a gente já está vendo aí pelo pKa que esse é o ácido mais forte, tá? Por quê? Eu só tenho um cloro em todos, por que está dando diferença na acidez? Bom, quanto mais próximo esse átomo eletronegativo estiver aqui, ó, da carga formada aqui da minha base conjugada, maior é o efeito indutivo.
Então, se o cloro estiver aqui, ele consegue ter um efeito de retirada muito maior dessa carga negativa do que se ele estiver aqui e do que se ele estiver lá. É igual, de novo, eu falei para vocês do cabo de guerra. Se o cara der um puxão lá na ponta, você vai sentir menos do que se esse cara que deu o puxão estiver do seu lado, né? Então, aqui, ó, quem sente mais o puxão do cloro, né? Quando o cloro tá pertinho. Tá? Então, isso aqui tem a ver com a proximidade. Quanto mais próximo o átomo eletronegativo tiver da carga negativa, maior o efeito indutivo de retirada, maior a estabilidade da base conjugada, mais forte será meu ácido. Não vamos confundir efeito indutivo com efeito de ressonância. Os dois estabilizam a sua base conjugada, mas a ressonância acontece essa deslocalização dos elétrons pelo sistema π de ligação. É a deslocalização dos elétrons nos orbitais p, tá? O efeito indutivo, eu tenho grupos que doam ou retiram elétrons através do sistema sigma de ligação. Então, é aquele efeito lá de quando eu tenho um átomo eletronegativo ligado e ele está retirando, por exemplo, os pares de elétrons. Legal? Aprendeu isso aí? Não vai confundir mais. Resumindo, galerinha, quando a gente fala de ácido, toda vez que na sua cadeia tiver alguma coisa que retire densidade eletrônica, isso vai estabilizar a base conjugada e, consequentemente, ela vai ficar mais estável e seu ácido mais forte. Toda vez que você tiver o efeito de doação de densidade eletrônica em relação à extremidade, a base conjugada ficará mais instabilizada, porque ela já tem carga negativa, você vai colocar uma espécie que doe carga negativa para ela, consequentemente, seu ácido também será mais fraco, tá? Agora, vamos voltar lá para... Lembra que eu falava para vocês, quando a carga negativa caísse em elemento diferente, a gente olhava para tamanho, depois para eletronegatividade? E se a carga negativa agora cair em elementos iguais, o que a gente vai olhar? Ressonância, um dos principais efeitos, o que mais afeta a acidez dos compostos. Hibridação, né? Lembra lá do carbono sp2, sp3, sp, que tem diferença entre eles. E agora o efeito indutivo, que a gente vai olhar a proximidade, número de átomos eletronegativos e eletronegatividade desses elementos, tá bom? Isso faz com que a hora que a gente olhe para os nossos compostos, já dá para imaginar a função que ele pertence, como é a característica dele, se ele é um composto mais ácido ou mais básico. Ó, no topo da fila aqui estão os ácidos carboxílicos e os dinitrofenóis, trinitrofenóis. Ácidos carboxílicos porque eu tenho ressonância de carbonila estabilizando a minha base conjugada, um dos efeitos que mais favorecem a estabilização da base. E aqui o fenol? O fenol tem uma estabilização por ressonância, ó. Ele é menos ácido do que os ácidos carboxílicos. Sim, mas o que acontece aqui é que você tem 3 nitros ligados nesse fenol aqui, ó, puxando a densidade eletrônica. E lembra do efeito indutivo? Então, aqui, além do efeito de ressonância da carbonila, você tem um efeito indutivo forte, né? Por isso que os trinitrofenóis são ácidos também, ok? Aqui a gente tem, por exemplo, acidez vinculada a essas duas carbonilas, né? Aqui eu já tenho os alcenos são menos ácidos que os alcinos por uma questão de hibridação. Então, levando em consideração todos esses fatores, a gente consegue avaliar aí a acidez de compostos orgânicos, tá? É bem legal nesse momento fazer alguns exercícios sobre isso. Tem uma lista de exercícios lá para vocês, e aí vocês vão... também tem bastante exercício sobre isso na internet, vocês podem procurar acidez de compostos orgânicos e ficar aí avaliando qual o fator que está impactando na acidez desses compostos. E aí, galera, espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho aí sobre acidez e basicidade de compostos orgânicos. Depois eu vou postar mais para frente um vídeo para vocês com a resolução de exercícios, porque é só fazendo exercícios e comparando e pensando em qual caso está envolvido que vocês vão aprender isso aí melhor. Beleza? Até mais!